Boa noite, igreja linda do Senhor, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando em casa também, seja muito bem-vindo aí em nome de Jesus. Prepare o seu coração para a palavra de Deus. E eu quero mais uma vez, assim, externar minha felicidade dessa revisão de vidas. Foi tremendo. Toda a comunhão ali dos trabalhadores, como sempre, aqueles que estão fazendo, nós que estamos trabalhando, somos sempre renovados pelo Senhor, amém? Glória a Deus. Sei que você já orou, já louvou o Senhor, mas eu quero te pedir mais uma vez para curvar a sua cabeça, acalmar os seus sentimentos e deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você veio essa noite à igreja com certeza em busca de respostas e respostas que estão na palavra de Deus. Pai, eu apresento a Ti a Tua igreja nesta hora, aos que estão presentes aqui, aos que estão acompanhando em casa. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha cumprir com o propósito de ser viva e eficaz em nossas vidas, trazendo-nos alimento, trazendo-nos a resposta certa para os nossos corações. Assim eu coloco a Tua igreja diante de Ti e peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos gostam de chuva aqui? Eu gosto muito de chuva, né? Eu gosto do clima chuvoso, gosto do clima frio, mas eu quero falar um pouco sobre tempestade. A tempestade é diferente da chuva, né? A tempestade é mais forte, é mais assombrosa, é mais temerosa. Mas não só da tempestade, o que eu fiquei pensando, observando, é o depois da tempestade. O que acontece depois da tempestade? O que fica depois da tempestade. Então, eu intitulei essa ministração como Depois da Tempestade. Quando falamos de uma tempestade, eu quero fazer aquela alusão a uma tempestade física, uma tempestade natural. Nós observamos a formação de uma tempestade, eu não sei se você já viu num filme, num vídeo, ou até mesmo pessoalmente, que ali o céu começa a escurecer, né? O céu começa a escurecer e a tempestade já muda o aspecto físico, muda o aspecto natural, muda o nosso aspecto emocional. Porque se você está durante o dia, está um sol de rachar mamona, como diz aqui no Goiás, e de repente está formando uma tempestade, aquilo que era dia parece que é noite, né? Você olha assim, nossa, é 5 horas da tarde, parece que já são 8 horas da noite. A tempestade também, ela tem sons, ela tem alguns barulhos que nos assustam até mesmo antes de ver começar a chover, né? Aquele trovão estrondoso, os raios, e algumas pessoas tomam alguns cuidados, não mexe na tomada, calça o chinelo, fica quietinho. Algumas crianças têm medo de um trovão, começam a chorar, porque a tempestade, ela causa isso em nós, ela traz um amedrontamento. Quantos estão entendendo? Algumas formações de tempestade, de nuvens, nos gera medo, insegurança. Eu acho interessante que eu gosto tanto da chuva, mas desde que somos pastores, e isso há alguns anos, quando começa a chover, eu estou ali feliz com a chuva, a primeira oração do pastor é: Senhor, guarda a tua igreja. Pai, que fica tudo bem com a tua igreja, mas no aspecto físico mesmo, que ele tem medo de ter um destelhamento, uma goteira em cima de alguma coisa, essa preocupação, porque diante da tempestade, da chuva, nós temos uma preocupação, não é verdade? Eu sou mineira de Uberaba, e lá em Uberaba, não sei quantos conhecem minha terrinha natal, numa chuva, numa tempestade, é alertado você não ir para o centro da cidade. Vocês já devem ter visto noticiários que Uberaba, no centro da cidade, com muita chuva, se torna um liquidificador. Carro gira, asfalto é arrancado, e é um problema que ao longo dos anos nenhuma autoridade conseguiu resolver, porque é natural, a cidade ela é cercada de morros, o centro é como se fosse num vale. Então, quando as chuvas são muito fortes, desce água, aquelas enxurradas pelos aqueles grandes morros, e o centro da cidade inunda. Já teve projetos, já tem mudança, alguns lojistas, alguns comércios estão mudando aquele local de tanto prejuízo, de lojas arrastadas, carros. Então, há um conselho em não sair de casa durante essa tempestade. Mas tem pessoas também, nós como pais dizemos aos nossos filhos, né,
cuidado, vai chover. A gente não alerta assim, cuidado, ó, tem sol, né, ó, leva um guarda-chuva, uma blusa de frio, cuidado, se você for de moto, vai chover, né, menino, presta atenção. Então eu quero que você esteja atento, alerta a esse som da tempestade, amém? A esse barulho súbito e violento, mas que anuncia uma tempestade. Literalmente falando, tempestade é uma agitação atmosférica violenta. Por muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios, trovões, é um temporal armado. Agora, quando nós olhamos a formação de uma tempestade, comparando a nossa vida, às vezes muitos de nós passamos por grandes tempestades. A tempestade existe as suas fases, antes, durante e depois. Normalmente nós não percebemos que estamos entrando em alguma tempestade na área das nossas vidas, mas vimos quando estamos vivendo a tempestade. Quando estamos vivendo a tempestade, vem um vento que tira tudo do lugar. Tira tudo, molha o que não era para molhar, bagunça, suja, causa um pavor. Eu não sei qual é a área da sua vida que de repente se formou uma tempestade e você está vivendo nela. Você está assustado pelos raios, pelos trovões, você não sabe o tempo da tempestade, se ela vai trazer prejuízo ou benefício, mas tem o depois da tempestade. Depois da tempestade, nós nunca mais somos os mesmos. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: depois da tempestade, eu não sou mais a mesma pessoa. O ambiente físico não é mais o mesmo. Muitas vezes temos que colocar muita coisa no lugar. E tem coisas que vai conseguir voltar para o lugar e tem coisas que não vai voltar mais para aquele lugar. Tem coisas que foram quebradas e nós vamos sofrer ali perdas. Tem coisas que podem ser restituídas, outras não. Tem coisas que podem ser restauradas, outras não. Mas a tempestade muda as coisas de lugar, tira as coisas de lugar e nós não somos mais os mesmos. Mas nenhuma tempestade dura para sempre. Amém? Ela tem uma hora para começar, assim como ela tem uma hora para terminar. A questão é interpretar quem sou eu depois da tempestade. Como vou permanecer, ficar, como vou me comportar depois da tempestade. Eu tenho que ter uma consciência de que eu não vou mais olhar as mesmas coisas depois da tempestade. Eu não vou ver mais as mesmas pessoas depois da tempestade. Eu não vou mais pensar do mesmo jeito, estar do mesmo jeito, ser quem eu era depois da tempestade. Porque há uma mudança depois da tempestade. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35. E essa é uma tempestade bem conhecida para nós dentro do Evangelho. Jesus acalma a tempestade. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E vendo o vento, se aquietou, e houve grande bonança. E disseram-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, que eu vou enfatizar alguns versículos durante a ministração. Eu destaquei alguns tópicos, algumas aprendizagens durante essa tempestade.
durante essa vivência, essa experiência de Jesus com os seus discípulos ali no barquinho. E essas lições também elas podem ser observadas na minha vida, na sua vida, quando estamos passando por uma tempestade. Primeiro ponto é que as tempestades da vida são inesperadas. Se você estiver anotando, as tempestades são inesperadas. As tempestades não mandam um aviso, ela não diz sobre a intensidade que vai ser, como vai acontecer. Ela não escolhe pessoas, lugar, local, essa tempestade simplesmente vem. De repente parece ser um dia comum, entenda. Aquilo que parece ser um dia comum, normal, trivial, simples para o trabalho, muda de uma hora para outra. Para os discípulos estar no barco, com Jesus pregando, eles estavam tendo essa experiência, estava sendo comum. Aquele barquinho para eles era mais comum ainda, porque era um instrumento de trabalho. Aquela região era conhecida de propriedade deles, dominada por eles, porque eles pescavam ali todos os dias, era a profissão deles. O dia parecia ser um dia comum, amém? Eles tinham grande habilidade para estar ali, muito conhecimento, mas as tempestades vêm de uma forma inesperada. Um dia que era um dia comum, de repente acontece um acidente. E é uma tempestade. O dia que parecia comum, de repente alguma coisa sai do seu controle. Começa a se formar a tempestade. É uma notícia de uma doença. É a perda de um emprego. É um fim de um relacionamento. É um casamento que começou a ir por água abaixo por causa de uma traição. É uma amizade que se findou por causa de um abandono, de um julgamento. As tempestades chegam de repente. Quantos estão entendendo? As tempestades não poupam ninguém, não mandam nenhum aviso. E durante a tempestade nós ficamos extremamente abalados. Era um dia comum para os discípulos. Eu me lembrei aqui da quarta-feira, dia 4 de junho desse ano, às 22 horas, era um dia muito comum para nós. A Radassa tinha tido o dia dela normalzinho, terapia, eu estava acompanhando. Nesse dia a terapeuta ousou em colocá-la para andar de patins, para alinhar membros superiores, membros inferiores. E ela brincou muito nesse dia, comeu normal, não se queixou de nada. E quando foi 22 horas, nós estávamos na sala, ela chegou em mim no sofá e disse assim: mãe, minha cabeça está doendo aqui. E batia a mãozinha assim na testinha. E voltou a brincar, saiu correndo atrás do cachorrinho. E aí ela veio de novo com uma segunda reclamação. Um tempo depois eu disse: filha, isso é sono e cansaço. A minha cabeça também está doendo, hoje você não descansou à tarde, vamos dormir. Preparei ela para dormir, dei uma mamadeira, pensei, essa mamadeira é desnecessária, porque ela jantou muito bem, mas ainda assim ela pediu e eu dei. Deitamos, quando foi lá para as 2 horas da manhã, a Radassa sentou na cama, fazendo uma queixa, e começou a vomitar. E eu pensei, ela está vomitando porque mamou muito, foi desnecessário, sabia que eu não deveria ter dado aquela mamadeira. E aí ela começou a vomitar, e o vômito era como um jato, ela não conseguia nem anunciar esse vômito, e nós já ficamos meio apreensivos, troca a roupa, já pega a bolsa, documentos, vamos para o hospital. Quando a gente estava se arrumando para ir para a emergência, na porta do carro, ela colocou as 2 mãozinhas na cabeça e disse: minha cabeça está doendo muito, gritando. E aí eu me estremeci e pensei, mas está tudo bem, porque há 2 meses nós tínhamos ido a Barretos, feito consulta, feito ressonância e estava tudo certo. Então não vamos nos preocupar, deve ser uma enxaqueca, deve ser uma virose, continuando a vomitar e ficando molinha. O pastor começou a orar e a gente entrou no carro, ele estava orando e ela disse: meu Deus, me ajuda, minha cabecinha está doendo muito. Quando a gente chegou na emergência, encontramos, estava lá até a Cida, com a mãezinha dela também naquele dia. O pediatra atendeu, ficou meio assustado com o histórico dela, porque já havia feito uma cirurgia de ressecção de um tumor, e disse: mãe, nós vamos fazer uma tomografia. Eu relutei. Falei, não, ela já fez ressonância, ela tem uma quantidade desses raios-x, dessas radiação que ela tem que tomar, e não vamos fazer, não tem necessidade. Ele disse: eu entendo você, há 2 meses, então está tudo bem. Medicação para vômito, para dor de cabeça, ficamos em observação.
Disse, ó, vocês vão para casa, isso já era umas 5 horas da manhã praticamente, chegamos em casa, se persistirem, vocês voltam para a emergência rapidamente. Ela acordou 10 horas da manhã, vomitando de novo, já desfalecida, molinha e reclamando de dor de cabeça. Fomos para a emergência. Mesma medicação, repetimos alguns exames, um hemograma para ver a questão das plaquetas. E nisso já tinha passado da hora do almoço, foi quando a gente avisou alguns discípulos, olha, orem por nós, acho que a Radassa está com uma virose. Estamos aqui no hospital, explicamos. E ela ficou no soro, medicação, e ainda assim no soro, ela estava vomitando, e eu sentia, tem alguma coisa estranha. Nós estávamos programando a visita, era a visita dos que não estavam vindo na igreja, quantos se lembram, né? Era Santa Ceia, louvor, e o pastor, não, está tudo certo, programação está de pé, logo, logo vamos estar em casa. E aí eu me lembro que quando foi lá para umas 5 horas, eu falei para ele, olha, estão aqui com outro soro, mas eu acho que a gente já vai ser liberada, mandei até uma foto para ele. E estávamos quase sendo liberados quando ela estava deitadinha e estendeu as perninhas, como se estivesse tendo uma cãibra. As perninhas. Eu chamei a enfermeira e falei, a Radassa está tendo convulsão. Não, isso é uma distensão muscular, é alguma coisa assim. Ela começou a bater o bracinho, eu dei um grito, eu falei, a Radassa está convulsionando. Aí vieram com o oxímetro e outros aparelhos e chamaram outros médicos, está faltando oxigênio no cérebro. Ela já foi logo para o oxigênio, já foi para uma outra sala, eu comecei a gritar e chamei o pastor, porque na pandemia nem lá dentro ele poderia estar. E aí subiram com ela para a tomografia. Nisso a gente tinha dito no grupo assim, olha, já está tudo certo, o pastor vai estar no evangelismo. De repente a mensagem muda de uma hora para outra, porque a tempestade, ela vira a nossa vida de cabeça para baixo. Quantos estão entendendo? É inesperado. Não tem como você se preparar para esse temporal. Você se prepara até para uma chuva, mas para um temporal você não sabe o que vai acontecer. E eles subiram com ela para a tomografia. Não era planos meu contar isso hoje. O Senhor sabe de todas as coisas. Subiram com ela para a tomografia, quando voltaram, eles falaram assim, mãe, você lembra onde era o tumor? Eu falei, lembro, a região era essa, e me mostrou lá naquela luzinha um exame com uma mancha branca assim na testa. E eu pensei, seria isso um novo tumor? Eu disse, ela está com uma hemorragia, isso aqui é um sangramento que ela teve. Vocês têm que ir para Barretos urgente. Quando falou, vocês têm que ir para Barretos urgente, eu pensei, nós vamos entrar no carro, vamos fazer uma viagem, vamos até Barretos. Vocês têm que ir para Barretos urgente, vocês têm que ir numa ambulância. E nós não temos a ambulância que faz esse percurso municipal. Tem que ser uma ambulância particular. Uma ambulância particular custa de 5, 12, 30 mil reais, depende da ambulância. Nós não tínhamos essa ambulância. Vocês têm plano de saúde? Não, nós não temos plano de saúde. Como vocês sabem, meu plano de saúde é o SUS, sustentado unicamente pelo Senhor. Aleluia. Esse é o plano perfeito. E eu fui em casa. Falei, eu vou em casa, tem que pegar documento, tem que pegar material. Fui em casa. Fui em casa, eu mandei um áudio para a Ângela, porque eu pensei, a pessoa bem calma que eu conheço, a Ângela, vou avisar para ela o que está acontecendo. Quantos acham a Ângela calma aí? A Ângela tem muitas mãos levantadas. Pensei, ela não vai se apavorar, pensei eu, né? Se eu ligo para qualquer outra pessoa, se descabela junto comigo e o caldo vai engrossar. E eu dizia assim para ela, Ângela, eu estou bem, aconteceu isso, e eu afirmava o tempo todo que eu estava bem. Só que eu acho que eu não era eu, porque como naquele estado eu poderia afirmar que estava bem, sendo que eu não estava bem coisa nenhuma, era um sinal de que eu não estava bem mesmo de fato. Minha preocupação era com o pastor mandar alguém para o hospital, alguém tem que ficar com o pastor, alguém tem que dirigir com ele, alguém tem que ir com ele. Fui para casa com as mãos formigando, os pés eu não sentia ali no carro, não lembro como que eu cheguei em casa, nem como que eu voltei para o hospital. Quando eu estava em casa, o Juvenil me ligou, pastora, está precisando de ajuda, quer que eu vá para te trazer para o hospital? Não, eu já estou indo para o hospital, está tudo bem. Quando eu disser que está tudo bem nessas circunstâncias, vocês não confiam em mim, gente. Vocês agora já me conhecem, está tudo bem, uma nova pastora, você não está sendo você, eu vou te acudir. Invadam, infringam essa lei. Eu disse para o Juvenil, está tudo bem, e voltei dirigindo. A minha mala só tinha blusa de frio. Eu liguei para a Fernanda, arruma roupa de frio para a Radassa, que eu vou para Barretos. Minha preocupação desnorteada era da Radassa passar frio. Porque depois da primeira cirurgia, ela ficou com processamento sensorial sensível. Ela sente mais frio do que a gente.
E eu surtei, só tinha medo disso. Coloquei uma garrafa de água aberta dentro da mala. Quando a Ângela abriu minha mala, lá estava só água, tudo molhado. Quando eu cheguei no hospital, a igreja, a maioria dos líderes estavam lá na porta, louvando, adorando, cantando, porque era um evangelismo para ser feito nas casas. Então, aqueles que estavam preparados foram lá para a porta do hospital, violão, louvores. Eu entrei e desci ali, eu não vi quase ninguém, eu só vi a Caiandra. Porque a Cacá não tinha passado o dia com a gente, a Cacá tinha passado o dia à noite na casa do Renan e da Stephanie, e ela não sabia por alto o que estava acontecendo. Eu abracei a Caiandra e chorei tanto, gritei tanto ali com a Caiandra, e quando eu entrei, a Radassa já estava saindo ali na maca. E eu chorei mais ainda quando eu soube que eu não podia ir com ela ali atrás na ambulância, aquela falsa sensação que a gente tem de proteção. Se eu estiver junto com meu filho, ele vai estar protegido. Eu tinha que ir ali na frente. E aí o socorrista da ambulância reuniu todos e disseram assim: eu posso fazer uma oração com vocês? E aí nós fizemos aquele clamor ali na porta. Quando eu entrei na ambulância, vi o pastor orando com os discípulos que estavam ali. E eu falei: gente, que homem é esse que ainda está aqui dando uma palavra? Ele deixou uma palavra com vocês naquela hora. Eu só sabia gritar e chorar e me desesperar, porque eu estava na tempestade, no olho do furacão, no meio da tempestade. E eu tive a viagem mais complicada da minha vida. Segundo tópico. Talvez eu conclua até o final da mensagem. As tempestades são assustadoras e perigosas. As tempestades são assustadoras e perigosas. Por quê? Porque diante da tempestade nós ficamos indefesos. Versículo 37. Levantou-se um temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que esse já se enchia de água. Essa tempestade que os discípulos passaram é descrita em Marcos. O barco era varrido pelas ondas. É descrito em Mateus. A onda jogava o barco de um lado para o outro. Em Marcos diz que um grande temporal se levantou e as ondas se arremessavam contra o barco. Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento do lago e corria perigo de afundar todo o barco. Todas as tempestades são perigosas. Você está entendendo? A segunda cirurgia da Radassa foi essa tempestade. Ela foi violenta, ela foi perigosa, ela foi sem anúncio, ela veio sem presságio, sem aviso nenhum. Nós não tivemos sequer uma oportunidade de escolha. Porque na primeira nós passamos 1 ano e meio orando, fazendo exames preparatórios, colocando diante do Senhor para tomar uma decisão se fazíamos a cirurgia ou não, mas a segunda ela veio de uma maneira abrupta. Muitas vezes a tempestade chega de uma forma tão intensa que deixa até as estruturas mais fortes da sua vida totalmente abalada. Muitas vezes uma tempestade consegue colocar no chão coisas que levaram anos para serem construídas. Muitas vezes uma tempestade consegue afundar conceitos, convicções que levaram anos para serem levantados. Um casamento que era vivido com muita dedicação e amor, vê uma tempestade, é destruído. Um emprego de muita dedicação, de repente, é perdido. Um filho que tem muita saúde, ou que está presente na casa de Deus, de repente não está mais, muda o comportamento. É um separamento, um divórcio que deixa um cônjuge ferido, filhos traumatizados. É uma amizade que era muito bem consolidada e de repente foi destruída pelo abandono, na fralda, na tempestade da traição. Quantos estão entendendo? Uma tempestade vem sem aviso. A tempestade abala os nossos lugares, entenda isso, de maior segurança. O que era aquela rota para os discípulos? Desconhecida? Não. Era algo novo navegar naquele mar? Não. Aquele barquinho era um barco que eles nunca tinham entrado na vida? Não. Entenda isso, a tempestade te torna vulnerável até mesmo no seu lugar
de segurança. Aquilo era um local conhecido, de propriedade, de autoridade dos discípulos, e a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. O que era um local de segurança, de repente passou a ser um lugar mais inseguro e mais indefeso, porque a tempestade expõe os nossos medos, a tempestade nos expõe a nossa insegurança, a tempestade expõe as nossas fraquezas, a tempestade, quarto tópico, revela, terceiro, a tempestade vai além das nossas forças, amém? A tempestade vai além das nossas forças. Os discípulos entenderam que por mais que eles tentassem resolver alguma coisa, eles não tinham o controle. Versículo 37, levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que esse se enchia. Essa é a grande questão. Na tempestade é algo além das nossas forças, porque nós não temos condição de resolver. Você que está entendendo, dê um glória a Deus. O problema era maior do que a capacidade que eles tinham de resolver. Há problemas que nos deixam sem forças, há problemas que nos deixam incapacitados, há problemas que nos deixam com essa sensação de impotência, há problemas em que nós entendemos que não somos capazes de resistir à fúria dos ventos e à fúria do mar. Uma tempestade, quarto tópico, revelam as nossas fraquezas, porque a tempestade transforma os lugares seguros em lugares inseguros. A tempestade demonstra a nossa impotência, a nossa incapacidade. A tempestade demonstra que na nossa fraqueza nós temos um Deus que é forte. Na nossa fraqueza, na nossa perda de controle, nós temos um Deus que nunca perde o controle. Amém. Eles estavam totalmente ali apavorados, e no versículo 38 eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu estava naquela ambulância, naquela viagem mais intranquila da minha vida, porque o percurso que eu estava fazendo, Barretos, Caldas Novas, Barretos, estava sendo tranquilo, porque as consultas estavam tudo bem, os exames estavam tudo certo, e totalmente sem o controle. Antes da Radassa acordar, que no meio do caminho ela ainda acordou, mas a voz do Senhor, olhando para aquela estrada escura, passava cidades, aquela sirene apitando, motorista, médico, socorrista, ninguém dava nenhum pio, todo mundo respeitando ali aquele momento, eles não conversavam. De repente ela bate na janelinha e diz assim: mãe, quem é Cacá? Eu fiquei logo em pânico, porque naquela situação ela pergunta quem é Cacá, e eu disse: é a minha filha mais velha. Por quê? Aconteceu alguma coisa com ela? Calma, mãe, porque se nós damos vazão ao nosso pensamento, tudo fica inseguro ao nosso redor. O problema de você estar em perigo numa tempestade é que você acha que tudo está em perigo. Ou você coloca em perigo as coisas que nem estão correndo perigo. Esses são os grandes problemas da tempestade. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com a Caiandra. Ela disse: não, mãe, é que a Radassa acordou e está dizendo que quer ir buscar a Cacá. Ela acordou consciente no meio do caminho, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor. Ela acordou consciente e querendo buscar a irmã, porque foi a última coisa que nós dizíamos para ela: quando você sair daqui, a gente vai lá buscar a Cacá. Nós vamos buscar a Cacá. E ela acordou conversando, querendo buscar a Cacá. E o Senhor me disse: eu nunca perco o controle. Você pode dizer isso comigo? Eu nunca perco o controle. Não, vamos refazer. Ele nunca perde o controle. Mas estava tudo descontrolado. Eu não tinha controle de nada, eu não sabia de nada o que ia acontecer. A minha única intenção, motivação, era chegar no hospital e perguntar para o médico por que aconteceu isso. O pastor já sentia diferente. Ele achava que ali o Senhor ia levar a Radassa. E ele foi atrás com a Caiandra e o André dirigindo numa das piores viagens da nossa vida. O Senhor veio com aquela voz me dizendo: eu nunca perco o controle. A tempestade tem esse poder de transformar aquilo que era ordinário, comum, trivial, em algo extraordinário.
mexe com as nossas estruturas, nos faz ter outras experiências. O problema dos discípulos, escute, não era a tempestade exterior que estava acontecendo lá fora, era a tempestade que estava acontecendo dentro deles. Era no interior deles. A tempestade que estava dentro deles, porque eles estavam com Jesus no barco, totalmente aterrorizados, com medo, em pânico. O que afunda um barco não é o que está lá dentro, mas é o que está lá fora, que entra dentro do seu barco. Não são as águas que já estão dentro do barco, são as águas que estão lá fora, que entra para o barco e afunda o barco. Há uma pergunta, há um questionamento, há um conflito na tempestade. Versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Na tempestade nós fazemos essa pergunta para Jesus: não te importas que eu venha morrer? Vamos contextualizar. Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Deus, por que eu estou passando por essa situação? Os discípulos chegaram em Jesus indagando, né? Não está se importando que nós estamos afundando. O problema não foi a falta de fé nos discípulos, entenda, foi medo e a incredulidade dos discípulos. Eles disseram: nós estamos afundando. Quando que Jesus, escuta, quando entrou com eles no barco, disse assim: nós vamos passar para outra margem. Ele deu um destino. Deus já te deu um destino? Deus já te deu uma promessa? Ele já falou algo acerca da sua vida? Ele vai cumprir. Ele disse para os discípulos que eles iam chegar na outra margem, do outro lado, e era para os discípulos se apegarem a essa certeza. Mas no meio da tempestade eles disseram: Jesus, nós vamos morrer, o Senhor não está se importando? Ele está se importando, porque Ele vai cumprir com o que Ele prometeu, mas Ele não disse como que vai ser. Ele não disse quais interferências e intercorrências que vai acontecer, mas há uma certeza: você vai chegar do outro lado, porque foi Ele que prometeu. Há uma certeza, há uma convicção, Ele nunca perde o controle. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Eu quero te dizer que o fato de estarmos com Jesus não nos poupa da tempestade. Você consegue entender isso? Jesus, eu não quero passar por esse problema. Ah, Senhor, eu não quero essa enfermidade. Ah, meu Deus, por que o meu casamento está nessa tribulação? Por que eu tenho esse problema financeiro? Por que eu tenho esses problemas espirituais? Jesus, mas eu estou fazendo tudo certinho, por que isso está acontecendo? Estar com Jesus no barco não te impede de passar pelas tempestades. Eu e você não temos nenhuma credencial, nós não temos nenhuma cadeira VIP. Nós passamos pela tempestade e mais. Por que os discípulos passaram por essa tempestade? E eles estavam simplesmente obedecendo. Diga comigo, os discípulos estavam obedecendo. Porque foi Jesus que disse: entramos no barco, passemos para o outro lado. Eles estavam em obediência e passaram pela tempestade. Pastor, então obedecendo a Deus, não obedecendo, eu vou passar por tempestade? Então vai passar. Mas obedecendo, Ele vai te livrar, amém? Ele vai estar com você na tempestade, diferente de Jonas, que viveu um turbilhão, uma tempestade na vida dele, porque estava em desobediência. Existe o Deus dá e o Deus na, um Deus que te livra da tempestade, um Deus que te livra na tempestade, mas é o mesmo Deus que te livra, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é fiel à palavra, Ele é fiel à suas promessas. Se Ele disse que vai fazer, vai se cumprir. Esse é o nosso Deus. Ele não disse que nós não iríamos passar por problemas. Eu me libertei nessa experiência, eu me libertei nessa tempestade, eu me curei nessa tempestade. Nós nunca mais fomos os mesmos depois dessa tempestade. Há um rebuliço, há uma mudança total no meio da tempestade. Depois da tempestade você nunca mais é o mesmo, minha família nunca mais foi a mesma, Caiandra, Radassa, eu, pastor, a nossa vida, o nível de fé, o nível de experiência, nós nunca mais fomos os mesmos.
a gente diz que fomos para Barretos nessa segunda experiência com Deus e voltamos com o Pai. Temos a plena convicção de que temos um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que se preocupa com todos os detalhes. No meio do caminho comecei a receber mensagens, os recursos financeiros começaram a aparecer. Quando a gente chegou em Barretos, umas 3 horas da manhã, a equipe médica veio nos receber e a líder dessa equipe médica disse: nós temos uma UTI reservada para ela. Em crise, em pico de pandemia, a equipe do hospital reduzida pela metade de funcionários. A Radassa tinha uma UTI reservada para ela. Vocês conseguem entender a dimensão disso, irmãos? O médico dela estava lá, vários médicos tinham sido afastados, outros pelo Covid, outros por ter problemas de saúde, por ser quadro de risco. O médico dela estava lá, mas o médico dos médicos era o melhor médico, que estava o tempo todo. E nós chegamos, ela tomou banho, comeu, vestiu o pijaminha do hospital, foi examinada, refez vários exames. E refez o exame que tinha sido feito aqui em Caldas. O médico elogiou a rapidez da equipe médica de Caldas Novas e eles disseram: por pouco a gente não conseguiria salvar a vida da Radassa. E quando o médico dela fez o exame, ele disse: mãe, a mancha de sangue já diminuiu um pouco de Caldas Novas para cá. Então eu digo que não vai ser necessário fazer uma cirurgia urgente, mas vamos observar a clínica dela, a evolução dela. Nós podemos entrar com uma medicação e o cérebro pode drenar esse sangue. E nós glorificamos e ficamos felizes, aleluia, glória a Deus, a Radassa não vai fazer cirurgia. Quando foi umas 3 horas depois, ela começou a vomitar de novo, a sentir dor de cabeça. Eu vi a equipe descendo, eu conhecia o anestesista, eu vi o anestesista ao redor da cama. E eu pensei: eles vão preparar a Radassa para a cirurgia. É como eu vi alguém dizer: eu fui no céu e no inferno ao mesmo tempo. Porque eu estava no céu quando eu recebi a notícia de que ela não ia fazer a cirurgia. E tudo desmoronou, parece que eu fui ao inferno quando eu percebi que ela ia fazer uma segunda cirurgia. E ele disse assim: há uma coisa na medicina, que a clínica é soberana. Os exames dela estão bons, mas o estado clínico dela não está bom. O médico disse: eu sinto muito, mas nós vamos ter que fazer uma segunda cirurgia na Radassa. Se o médico sentia muito, quanto mais nós, quanto mais eu, porque era tudo incerto de novo. A perda dos movimentos, os mesmos riscos cirúrgicos, porque a cabecinha dela, a cirurgia ia ser feita no mesmo lugar. E muitos perguntam: por que no mesmo lugar? Alguma coisa relacionada com o tumor? Segundo os médicos, não. A primeira cirurgia é caso encerrado, curado, acabado. Mas o sangue escorreu, preencheu aquela cavidade. Uma coisa que no desenho, no mapa de Deus, salvou a vida da Radassa, porque se não tivesse lugar para aquele sangue ir, a pressão aqui no cérebro ela não ia suportar. E eles precisavam abrir para drenar aquele sangue. Ela subiu para o centro cirúrgico. A cirurgia foi de 2 horas e meia, o primeiro procedimento foi de 8 horas no total. Eu vivi o maior perigo da tempestade. O maior perigo da tempestade não é a fúria dos ventos, não são as ondas do mar, não é o mar revolto, não é a sua falta de resposta. O pior perigo da tempestade é a tempestade que você alimenta dentro de você. O pior perigo na tempestade é você deixar ser vencido pela incredulidade, pela falta de fé. Todas as minhas convicções e estruturas estavam a um fio de ser abaladas. Mas era mais fácil, você já tinha passado por isso. Não, era muito mais difícil. Porque na primeira vez eu não conhecia os desafios, eu não conhecia o gigante. Na segunda vez eu conhecia todos os processos e todos os desafios. E era bem mais difícil entender que eu iria encarar tudo aquilo de novo. Os perigos da tempestade é que enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que ele perdeu o controle. Os discípulos revelaram medo. E o medo poderia colocar em questão a sua fé. Eu não vou terminar aqui essa história. Eu não programei nem pelo tempo dar esse testemunho, contar essa história.
Eu tinha pedido até para o Renan preparar um vídeo, mas eu não imaginava que eu ia entrar nessa história, porque o vídeo era para mostrar o antes e o depois da tempestade. Mas Ele permite as tempestades porque Ele quer que nós vivamos com Ele experiências profundas que só podem ser proporcionadas durante a tempestade. Você não é o mesmo depois da tempestade. Entenda uma coisa dos porquês de Deus. Quero contar essa metáfora, havia um rei que tinha um costume de caçar. E ele caçava e ia para a caça com o seu súdito. Em uma dessas caçadas, esse súdito, esse servo, ele tinha a convicção de glorificar o tempo todo a Deus por tudo. Ele dizia, Deus é bom, Deus é bom. E qualquer coisa que acontecia, ele dizia, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. E nessa caçada, o rei foi atingido por algum animal que ele perdeu o dedo mindinho. E aí, apavorado, ele virou para o súdito questionando e disse, e aí, eu perdi o meu dedo, você ainda vai dizer que Deus é bom? Ele disse, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Deus continua sendo bom. Com tanta raiva que o rei ficou dele, daquela incoerência do que ele dizia, do que o rei tinha passado, o rei jogou ele na prisão. E passou um tempo lá na prisão e o rei foi caçar novamente, mas foi sozinho. Nessa caçada ele se perdeu e foi encontrado por índios canibais. Esses índios estavam a ponto de devorar o rei ou oferecê-lo a sacrifício, era a cultura daquela tribo. Quando eles viram que ele não tinha o dedinho, que ele era imperfeito, eles o liberaram, porque eles não sacrificavam, não comiam nada que fosse imperfeito. O rei ficou tão extasiado com aquilo, tão impressionado, ele foi correndo na prisão, libertar o súdito, contou para ele o que havia acontecido e disse, realmente Deus é bom. E o súdito disse, Deus em todo o tempo é bom. E o rei disse, mas se ele é tão bom, por que ele permitiu que eu lançasse você na prisão e que você sofresse tudo isso injustamente? E o súdito disse, porque se eu estivesse ido com o Senhor, eu teria sido devorado. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Bondade e misericórdia são umas características de Deus. A tempestade não anula a bondade de Deus. O dia mau não anula a bondade de Deus. Amém. O problema, a circunstância que você está vivendo não anula a bondade de Deus. Se não fosse tempestades, não haveria arco-íris. Se não fosse tempestade, não teria dias de superação. Se não fosse tempestade, você não teria o dom de lágrimas. Se não fosse tempestade, você não saberia o quanto é bom ser acolhido, ser acariciado. Nós só enxergamos os montes, preste bem atenção, só enxergamos os montes, a beleza dos montes, quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas nas noites mais escuras das nossas vidas, nas noites mais trevosas. É das profundezas da angústia que nós nos erguemos, nos reerguemos, nos refazemos, nos reconstruímos para provar que temos um Deus bom, para glorificar esse Deus que em todo tempo é bom. Glória a Deus! Quem é você depois da tempestade? Eu quero finalizar passando esse vídeo. Esse vídeo, 5 pessoas viram ele. Eu não vinculei ele em nenhum momento na rede social. Que inclusive foi um vídeo que chegou lá em Brasília. E foi através dele que nos chamaram para fazer a abertura da conferência. Até a mãozinha faz assim, ó. A gente vai lá, viu? Isso, pode mexer na mãozinha. Isso. Vai sim. Vai, todo mundo. Jesus já tá fazendo a obra. O quê? Ah, não, que delícia, gente. A gente vai pra piscina. A
gente vai pra piscina de bolinha e também pra piscina aquela do sapo, sabe a piscina do sapo? Fiquei agora? Agora não pode, mas a gente mas depois vai, a gente tá vai. bom? Olha! Poxa! Isso, nega! Olha só! Força, garoto! Força! Você pode! Saltei. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. E o meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle,
Tu estás. Nunca perde o controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Aleluia, Jesus. Entregue o controle a Ele. Aceite quem você vai ser depois da tempestade. Há um propósito nisso. Mesmo que você tenha sido surpreendido por essa tempestade, por essa devastidão que eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Ele nunca perde o controle. Aleluia, Jesus. Ele te deu um destino. Ele te falou que ia tirar o barco de uma margem e levar para outra margem. Ele vai cumprir. É na sua saúde, é no seu casamento, é na sua vida financeira, é na sua vida espiritual, emocional. Ele vai cumprir. Levante suas duas mãos bem alto. Vamos agradecer ao Senhor. Talvez hoje você não veja nada disso que eu estou te falando, porque você está no meio da tempestade. E no meio da tempestade nós só sentimos o vento, o medo e a fúria do mar. Mas existe o antes, o durante e o depois. Talvez você já está no depois da tempestade, mas não consegue organizar as coisas, não consegue colocar as coisas no lugar. E essas coisas que eu falo é da sua estrutura mesmo, a sua estrutura interior. Você não precisa colocar as coisas no lugar, Ele coloca. É Ele quem organiza, é Ele quem reorganiza. E aceite que depois da tempestade as coisas mudam. Nada mais do que foi passa a ser como era antes. As coisas mudam, você muda, tudo muda. E com Ele muda para melhor, porque com Ele não tem retrocesso, com Ele não tem perda sem ganho. Nós perdemos para ganhar, porque ainda que percamos essa vida, ganharemos uma vida eterna. Senhor, nós te agradecemos pelas tempestades, porque é muito mais cômodo para nós cantar este louvor quando tudo vai bem. Eu já tive a experiência que não desejo para ninguém cantar esta canção num leito de UTI com todas as incertezas do mundo, mas nós cantamos e glorificamos, porque em tudo damos graças ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela bonança, te agradecemos pela tempestade, te agradecemos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor é em nós. Meu Deus, obrigado por este culto, pelo teu povo, pela tua palavra, porque é a tua palavra que é viva e eficaz, é a tua palavra que opera em nós. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, porque dele, por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. A ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não há nome maior do que o teu, não há nome mais poderoso que o teu. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele cujo qual
Abençoa a nossa semana, o nosso dia. Abençoa a tua igreja, Senhor. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Uma semana maravilhosa. Um beijão no seu coração. Você não pode mais abraçar como era de costume. Mas faz um coraçãozinho assim para o seu irmão. Que o Senhor te guarde e te abençoe em nome de Jesus.